impossível agradar a Deus. A palavra que eu tenho hoje para você é: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou talvez hoje você está vivendo uma impossibilidade na sua vida, algo que não tem jeito. Mas eu te digo que através da fé você vai alcançar o impossível. É através da fé que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Porque já havia 12 anos que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, né? O fluxo de sangue, né? Uma menstruação que não cessava, o sangue que descia, que nunca parava. Mas quando ela se encontrou com o autor da fé, né? Que é o Jesus, ela tocou apenas na orla das suas vestes e ela foi curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos respondem: mestre, são tantas pessoas que estão ao seu redor, mestre, como é que nós vamos saber? Então aquela mulher trêmula, né, com medo, com temor, falou que foi ela. E Jesus virou para ela e falou: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? A fé curou ela daquela enfermidade, o qual os médicos, o dinheiro, nada conseguiu fazer parar. Mas a fé dela fez cessar, né, aquela doença, fez aquela doença ir embora, aquela enfermidade ir embora. Pela fé, Abraão foi justificado. Pela fé, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Então Abraão, sem questionar, porque provavelmente as pessoas daquela época questionavam, né? Porque eles tinham muitos ídolos, né? Deus do sol, Deus da lua, adoravam as estrelas e muito mais outras coisas, né? Que o pai de Abraão, Terá, era um confeccionador de ídolos, né? Na verdade. Então ele convivia com aquilo dentro da casa dele. Então, como que uma pessoa que nasceu naquela cultura ia crer em um Deus invisível, um Deus que ninguém consegue ver, né? Mas pela fé, ele teve fé, que foi Deus que falou com ele, o Criador que falou com ele. Ele pegou e saiu de perto saiu da tua terra, da tua parentela, e foi para a terra onde Deus ainda iria mostrá-lo, né? Pela fé ele saiu e se tornou o quê? O pai da fé. Abraão e Sara tiveram Isaac através da fé, porque já eram avançados em idade. Então, tem coisas que Deus já falou com você que vai fazer, mas provavelmente você não está acreditando mais pelo tempo que já se passou. Mas Deus quer ver a sua perseverança, porque a perseverança ela é a fé, porque aquele que persevera ele tem fé, ele não está vendo nada acontecer, mas ele está ali perseverando, ele está lutando, ele está clamando, ele está buscando, está orando, né? Está pedindo ao Senhor com fé, crendo que algo vai acontecer. Talvez ainda não é o momento de acontecer, mas tenha fé, tenha paciência, que vai no momento certo irá acontecer. Talvez você tenha uma enfermidade, um câncer incurável que para os médicos, para a humanidade já disseram que não tem cura. Para eles não tem cura, mas para o nosso Deus, o nosso Jesus, tem cura, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, né? Então está dizendo que Ele levou a enfermidade sobre Ele, as doenças sobre Ele, como eu falei da mulher do fluxo de sangue. Ele levou a doença sobre Ele. Então você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia, porque pela fé você vai ser justificado. Porque Davi, para derrubar o gigante Golias, ele teve que ter o quê? Fé. Né? Se pararmos para falar aqui, iremos falar de vários textos que falam sobre fé, do Antigo até, né, o Novo Testamento, falando sobre fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? Então Davi, ele, a estatura bem baixa, né? Aquele gigante bem alto e forte também, né? Que já era um guerreiro, já era um assassino. E Davi pegou 5 pedras e a sua funda e foi em direção daquele gigante. Quem cria que Davi iria vencer aquele gigante? Ninguém, né? Provavelmente ninguém. Mas pela fé ele derrubou o gigante. Pela fé ele alcançou a misericórdia. Pela fé ele se tornou grande. Ele era pequeno em estatura, mas pela fé ele se tornou grande, porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus é enorme. Nosso Deus pode fazer tudo o que ele quiser.
Talvez o casamento já acabou. Talvez você viva dentro de uma casa com uma pessoa que você nem conversa, mas ainda dentro de você arde alguma coisa por aquela outra pessoa, pela sua esposa, pelo seu marido. Não desista, porque Deus é o Deus de restauração. Pela fé Ele pode restaurar seu casamento. Pela fé Ele pode te dar um emprego. Pela fé eu já alcancei um emprego pela fé. Entenda? Pela fé. Não tinha como arrumar algum emprego no período que estava, mas eu consegui pela fé. Eu tive fé, Deus falou comigo e eu dei uma oferta de fé. Acredite, uma oferta de fé. Eu estava lendo um livro, falou comigo, eu peguei e dei aquela oferta. No outro dia, aconteceu aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava, né? Então, não desista daquilo que você está pedindo a Deus. Talvez o Senhor já até falou com você que vai te dar, mas Ele está te preparando. Talvez você está em um deserto, que até para sair de um deserto tem que ter fé. Porque aquele povo de Israel, eles não tiveram fé, por isso eles morreram, eles pereceram no deserto. Porque eles que não agradaram a Deus. Porque quando Moisés subiu no monte e demorou para descer, eles diziam que Moisés já tinha morrido. Eles tinham perdido a esperança de que Moisés iria voltar, que o líder iria voltar, o libertador. Mas aqueles que perseveraram, como Josué, né, Caleb, aquele pessoal, eles entraram na terra, porque eles tiveram fé, eles perseveraram na fé, porque a fé é a perseverança. Não desista, não desista do seu ministério. Talvez você tenha cabisbaixo pelas coisas que estão acontecendo. É isso que isso aconteça, tem que acontecer. Porque até o próprio Jesus, né, o próprio Deus, quando baixou a terra, quando veio a terra, ele teve que ter fé para enfrentar aquilo que viria, né? Porque, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas o Pai não passou dele aquele cálice. Então, ele já sabia o que ia acontecer. Então, o que ele teve que ter? Fé, para poder alcançar a humanidade, para poder te alcançar, para poder me alcançar. Porque éramos inalcançáveis, mas nos tornamos alcançados através do poder de Jesus, pela fé de Jesus, o autor da fé, porque foi pela fé que Deus criou o mundo. Né? Não tinha nada, a terra era sem forma e vazia, mas pela fé criou-se árvores, né? Águas e águas, criaram os pássaros, animais, e no último dia veio o homem. Pela fé veio o homem. A palavra declare a palavra, porque a palavra ela vai gerar fé em você. Eu vou sair desse deserto, minha vida vai mudar, meu casamento não vai continuar a mesma coisa, esse câncer vai embora da minha vida. Declare isso todos os dias quando você acordar. Não fique cabisbaixo, fala que as minhas dívidas serão pagas sim, Senhor, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer na minha vida. Não desista, não tenha medo. Ser forte e corajoso, não te mandei eu. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Seja como Débora, né? E se você olhar lá na Bíblia, tem várias passagens falando das mulheres que tinham muita fé no Criador. Tenha fé em Deus, não tenha fé nas pessoas, porque muitas vezes a pessoa não pode fazer nada por você. Ou até podem fazer algo, mas não fazem. Mas tenha fé em Deus, porque Deus vai te justificar. Talvez alguém está falando mal de você, está te caluniando por algo que você nem fez. Mas tenha fé de que Deus vai te justificar. Não fique falando mal da pessoa também. Não, tenha fé. Assim, Senhor, põe na mão do Senhor, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. Eu tenho fé que o Senhor irá me justificar, irá fazer algo por mim. Porque Deus, Ele é justificador. O nosso Senhor é o Deus da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.